Saudações caríssimos, e vamos gravar novamente a aula 4 do módulo 1 do nosso curso online de atualização em farmacologia. Nesse caso, para a nossa quarta aula do módulo 1, que é a última, está reservado para nós falarmos da classificação dos medicamentos ou fármacos. Então, na classificação dos medicamentos ou fármacos, nesse caso, diz que os medicamentos podem ser classificados quanto à sua origem, de onde vem, quanto ao número dos princípios ativos, quando os princípios ativos estão naquela formação, quanto à ocasião de uso, quanto ao modo de preparação, quanto ao modo de ação, quanto à mistura terapêutica subjacente, quanto à via de administração, quanto à necessidade de receita médica e quanto ao foco de ação. Então, quanto à origem, os medicamentos podem ser de origem natural, semissintéticos e sintéticos. Quando é que se diz que o medicamento é de origem natural? O medicamento é de origem natural quando é produzido a partir de substâncias da natureza. Temos exemplo, uma das substâncias, podemos encontrar uma substância na natureza, no mineral, nesse caso. Exemplo dos medicamentos de origem natural. Temos os medicamentos minerais, por exemplo, temos o caso do ferro, alumínio e magnésio. Temos medicamentos de origem vegetal, exemplo, medicamentos que podemos produzir a partir dos princípios ativos que nós vamos extrair das raízes, das folhas, flores, frutos ou sementes de várias plantas. Temos medicamentos de origem animal. Medicamentos, nesse caso, preparados a partir da insulina de porco e albumina humana. Temos medicamentos de origem microbiana. Temos o antibiótico produzido por alguns fungos. Então, por ser medicamentos produzidos a partir de produtos naturais, chama-se medicamento de origem natural. A seguir temos os medicamentos semissintéticos. Os medicamentos semissintéticos correspondem àqueles medicamentos de origem natural aos quais no laboratório farmacêutico retiram-se, acrescentam-se ou substituem-se determinados grupos químicos, ou para aumentar a sua eficácia, ou para reduzir a sua toxicidade, ou para melhorar a sua biodisponibilidade, ou também para melhorar a sua farmacocinética. A seguir temos medicamentos sintéticos. Então, os medicamentos sintéticos são aqueles produzidos unicamente no laboratório farmacêutico, com base na síntese química, usando tecnologias mais avançadas e conhecimento profundo da química orgânica sintética. Aqui não se utiliza matéria-prima natural. Sendo que o medicamento sintético só se produz através do laboratório, a partir da quimioinformática, através da síntese química, com as tecnologias avançadas e com base em conhecimento de química orgânica sintética. Depois, os medicamentos também podem ser classificados quanto ao foco de ação. Então, quanto ao foco de ação, encontramos medicamentos organotrópicos, que são aqueles que condicionam a alteração de um parâmetro biológico, por exemplo, antihipertensivos. Temos etiotrópicos. Etiotrópicos são aqueles que não influenciam qualquer atividade biológica. A sua finalidade é matar ou impedir a multiplicação de micro-organismos patogênicos dentro do organismo. Também os medicamentos podem ser classificados quanto à ocasião de uso. Quanto à ocasião de uso, nesse caso, temos medicamentos preservativos. Temos o caso das vacinas, nesse caso, que induzem antígenos para a produção de anticorpos específicos. Temos os anticoncepcionais, que modificam os processos biológicos. Também podem ser classificados quanto à ocasião de uso como medicamentos substitutivos. Nesse caso, temos as vitaminas e insulina. Substitutivo porque tem uma substância
no organismo, mas não é suficiente, não funciona como deve ser. Então temos as formulações externas para suprir aquela necessidade, que é o caso de vitaminas e as insulinas. Quanto à ocasião do uso, também podemos ter medicamentos bacterostáticos, que são aqueles que matam o agente causal ou etiológico da doença, isto é, bactericidas. Matam o agente causal ou etiológico da doença. Esqueci se pronunciei antes se era bacterostático ou bactericida, mas se pronunciei bacterostático depois de definir a bactericida, peço perdão. Então, nesse caso, vou repetir. Bacterostático mata o agente causal ou etiológico da doença. A seguir, temos bacteriostáticos. Os bacteriostáticos são aqueles medicamentos que dificultam o crescimento e multiplicação do agente patogênico. Nesse caso, sendo necessária a atuação do sistema imunológico para eliminar o agente patogênico. Do tipo, o bacteriostático imobiliza e o patogênico perde a força. À medida que ele vai perder a força, então o organismo, por meio dos seus soldados, vai pegar aquele agente neutralizado e eliminar. E por fim temos sintomáticos. Os medicamentos sintomáticos são aqueles que corrigem os sintomas sem eliminar a causa, por exemplo, os analgésicos e anti-inflamatórios. Temos a outra classificação quanto ao número de princípios ativos. Então, temos medicamentos simples que contêm apenas um princípio ativo, temos os medicamentos compostos que contêm mais de um princípio ativo. Quanto ao modo de preparação, temos medicamento industrial, nesse caso temos as especialidades farmacêuticas, temos magistrais, aqueles medicamentos que não constam numa farmacopeia e são preparados pelo farmacêutico na sua oficina de acordo com as indicações expressas numa receita médica, as quais apresentam uma conservação, pois o clínico formula de acordo com as necessidades no momento. Temos medicamentos oficinais, que são aqueles cuja fórmula se encontra oficializada nas monografias descritas em farmacopeias. Temos medicamentos especializados ou especialidades farmacêuticas, que são preparações apresentadas no mercado em embalagem própria, destinadas a serem entregues ao consumidor e com designação ou marca privativa. Podemos classificar também os medicamentos quanto à necessidade da receita médica, onde nós podemos encontrar medicamentos de venda livre, que são aqueles que não necessitam de prescrição médica. Temos medicamentos de prescrição obrigatória, que são aqueles medicamentos que exigem a receita médica. Nesse caso, a receita médica pode ser normal quando não contém psicofármacos, especial quando contém psicofármacos ou ARVs. Também podemos classificar os medicamentos quanto ao modo de ação. Temos tópicos que atuam na pele, temos locais que atuam nas mucosas e temos absorvidos, aqueles que são ingeridos ou são administrados por meio de injeção e que serão absorvidos pelo organismo, com a exceção da via endovenosa, em que essa via não ocorre a absorção dos fármacos. Temos também quanto à mistura terapêutica subjacente. Encontramos os medicamentos alopáticos, que são aqueles que tratam a doença, produzindo uma condição de antagonista incompatíveis com o estado patológico a ser tratado. Nesse caso, os medicamentos alopáticos curam provocando uma ação diferente no corpo. É o caso dos medicamentos que nós usamos atualmente, que tratam o indivíduo com efeito diferente da doença. Quando a doença aquece, a intenção dele é de arrefecer. Quando a tensão sobe, a intenção do medicamento alopático é baixar. Temos medicamentos homeopáticos, que são aqueles que provocam uma condição semelhante com o estado patológico a ser tratado. Nesse caso, os medicamentos alopáticos tratam o indivíduo e não a doença em primeiro lugar. Então, os medicamentos alopáticos são aqueles que, quando o indivíduo está com febre, administra o medicamento alopático, também vai piorar a febre.
mas no fim de tudo, minutos depois vai ter calmias, isto é, o problema da febre da pessoa será reduzido. Então ele primeiro produz o efeito similar da doença em forma de tratar o indivíduo e depois modifica aquele quadro, voltando na melhoria. E também podemos classificar quanto à via de administração. Nós encontramos medicamentos internos, que são administrados por via oral, injetável, nasal, retal, vaginal e auricular. E temos medicamentos externos, que são aplicados na via tópica, aliás, são aplicados topicamente. Temos o caso de pomadas, cremes e mais. As nossas referências bibliográficas consultadas são essas. E muito obrigado pela atenção e escuta. Fechamos assim o nosso primeiro módulo e vamos discutir a matéria no domingo, dia 13 de junho. Então vamos discutir aquela nossa terceira aula que fala sobre nomenclatura dos medicamentos e essa quarta aula que fala sobre classificação dos medicamentos. Então assim vamos fechar o primeiro módulo do nosso curso de atualização online em farmacologia. Muito obrigado, espero por vós na discussão de domingo a partir das 15 horas. Dependendo da nossa flexibilidade, podemos discutir durante 1 hora ou durante 2 horas, depende das vossas dúvidas, depende da vossa percepção e também depende de como a discussão vai ser. Então, no máximo temos 2 horas. Se conseguir gerirmos melhor o tempo, podemos discutir em 30 minutos, 1 hora de tempo, 1 hora e meia, depende. E gratos. Até lá. Boas.